Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais para todas as partes do mundo. Você pode acompanhar o Virando o Jogo, assim como toda a programação da RDC TV, através do nosso site, rdctv.com.br. Se você acrescentar /ao vivo, você tem acesso direto no player do site com a programação real time da RDC TV. Você pode optar também pelas redes sociais. Live agora do Virando o Jogo em todas as redes sociais, assim como todos os programas da grade de programação aqui da RDC TV. Tanto para o Twitter quanto para o YouTube e o Facebook, basta que você digite RDC TV Digital. E no Facebook você participa e interage conosco, mandando as suas mensagens aqui para o Virando o Jogo. Virando o Jogo, que hoje tem na composição da nossa bancada aqui, Antônio Bavaresco, Otávio Hoffmann, Giovanni de Oliveira e um novo integrante nosso. Tudo bem? É o nosso Diogo Rossi, sem barba. Olha... Diferente, né? Ficou um guri, né? Me disseram que eu adotei o estilo Rogério Amaral, covinha no queixo. Bom, aí não é questão de estilo, aí é uma questão que pode ser de DNA, né? Pode ser, não duvido nada, Data de nascimento antiga. Pode ser. Falando de DNA... Não, covinha no queixo aí é o DNA mesmo. É, DNA mesmo, né? Aproveitar essa questão de DNA, Rogério, só para começar o programa, se me permite, depois eu vou capaz de esquecer. Só quero dizer que nós temos vários assuntos aí, de vários fatos que aconteceram no esporte nesse final de semana, né? Fatos positivos, mas também... fatos negativos no sentido de se lamentar, né? De se lamentar. Mas diga aí, Diogo. Não, só para não esquecer, que depois eu capaz de esquecer, hoje é aniversário de um dos meus irmãos, o do meio, né? Quantos irmãos tens? Eu tenho dois, um bem pequenininho, né, que tem 7, e um que está fazendo 21 agora. Que é o né? médio. O Arthur. Então, parabéns para ele, tudo de bom. Hoje à noite nós vamos comemorar, então também dedicar o programa de hoje a ele. Que já é de maior, tem que tomar cuidado agora. Já. Esses dias já aí, pode ir aos costumes. Esses dias aí até... Já está até viajando sozinho, né? Quem diria, né? 21 anos. A minha filha com 16 já está. Então tá bom. Um grande abraço para ele. Tá certo. Bom, vamos começar pelos fatos positivos que nós tivemos nesse final de semana. Né? No sábado tivemos a grande decisão, e eu digo grande porque para nós aqui do futebol gaúcho realmente foi uma grande decisão. Um Grenal decidindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi um fato inédito. Já tivemos outros clássicos regionais ou estaduais, assim como nós tivemos do Rio de Janeiro, tivemos de Minas Gerais e agora tivemos do Rio Grande do Sul, nosso clássico Grenal. E antes de qualquer cumprimento às equipes, eu queria manifestar aqui e dar os parabéns. Eu sei que temos torcedores de Grêmio, de Internacional, que nos acompanham lá em São Paulo, inclusive, e talvez torcedores que estiveram nessa final, que viajaram para São Paulo, que são aqui mesmo do Rio Grande do Sul e de outros locais. Eu queria cumprimentar, antes de mais nada, cumprimentar o torcedor Grenal, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Internacional, pela lição, pela demonstração que deram lá em São Paulo, né, de civilidade, de amizade, de fraternidade. Não tivemos nenhum incidente, de nem respeito, antes, né? nem depois do jogo. De respeito, principalmente depois do jogo, porque poderia ter havido uma reação pela maneira... E não houve, né? Isso já dentro do contexto todo. Bem legal. Só para lembrar, né, essa demonstração dada pelos torcedores gremistas de Colorados foi numa cidade que tem jogado os seus clássicos com torcida única. E que teria torcida única se não fosse Grenal.
Muito boa lembrança do Bavarense. Estava, inclusive, no regulamento da Se fosse Copa Corinthians São Paulo. e Grêmio, ou Inter e sei lá quem. Não, se fosse um clássico paulista. Não, e se fosse um time de lá contra o time daqui, ou de fora... Aí poderiam ter as duas torcidas. É, o clássico Era só paulista se não fosse podia. um clássico paulista Isso. E aí que que- teria torcida única. E aí, no caso, seria de quem? Aí, Boa pergunta. Do mandante. Mas é porque o Grêmio Mas foi quem era- mandante, e né, quem era por o exemplo, mandante? sábado. Quem tivesse a melhor campanha é esse? O Grêmio foi o mandante da final da Copa São Paulo, apesar de o Inter ter dito que ele era o mandante. Não, é que o Então, Grêmio não faz muito tinha sentido. 3, 4 gols a mais de saldo, porque a campanha Era a era única igual. diferença. Era a única a diferença. campanha em pontos era igual. Aliás, aí vamos já passar. Posso fazer então, mais um pra- elogio, então, antes do jogo? Sim, antes da análise do Eu jogo. vou analisar sim. uma coisa que aconteceu depois do jogo também, que eu quero dar os parabéns para os atletas e para o pessoal da diretoria e da comissão técnica que acompanharam os atletas lá em São Paulo, pela atitude digna, pela atitude desportiva de ter subido no pódio para receber a medalha do vice-campeonato. Ainda que tenha sido dolorosa, entendeu? Para os jogadores, porque isso é uma demonstração que a pessoa sabe perder. Saber perder faz parte para aprender a ganhar. Mas isso estava obrigatório também no regulamento Mas da tem Copa. outros regulamentos que é obrigatório. e a pessoa Não, cumpre. mas aí é que está. Nós vamos entrar, inclusive, contextualizar também a questão da expulsão do Alisson, zagueiro do Grêmio, no jogo, e aí vamos falar sobre isso. E só para terminar essa questão macro, tá? É importante que tenha sido não só essa demonstração, não foi só para São Paulo, porque o jogo foi transmitido, o evento todo foi transmitido para o Brasil inteiro. Foi transmitido, eu não sei se a Rede Globo transmitiu para todo o Brasil. Sim, depois decidiu que faria e fez. Pois é, mas Minas Gerais não transmitiu. A Daí- Globo de Minas não transmitiu. Tá? Mas o Kleber Machado narrou o jogo para várias regiões do país. Sim, Santa Catarina, a Globo tá. Mas independente disso, teve o Sport TV que transmitiu e teve a TV Educativa também. Também. Tá? Com a TV Cultura de São Paulo, a TV Educativa também transmitiu. Então, isso foi exemplar para as outras torcidas. E nós já temos esse conceito aqui da torcida mista nos clássicos Grenal, né? Então, essa demonstração, para mim, ela foi extraordinária por isso, porque teve uma grande repercussão. Ou seja, um clássico onde tem torcidas que têm uma rivalidade reconhecida em todo o Brasil, numa convivência, como disse o Bavaresco, com absoluto respeito, tá? Com civilidade e podendo as famílias, inclusive, se fazerem presentes. Agora passamos para o jogo, senhores. Eu vou concordar. Injustiça, tá? Regulamento é injusto. Não, o regulamento é mau. O regulamento não tem culpa de nada. A regra, né, da arbitragem é que tem, né? A regra, ela é injusta quando tu sofre e justa quando ela é bem Tá, mas colocada. essa questão de vibrar no alambrado e Ela tal, tá no regulamento. Tá na regra da arbitragem. Não pode. Tanto que os jogadores não podem subir a escadinha, aquela que Sim. nos estádios modernos. Não é que não pode, poder pode, só que é punido com cartão amarelo. assim, Ou seja, não pode. não deve, Né? então. Não pode. Não deve. Mas eu vou dizer o seguinte. E a incrível coincidência, ou incrível erro, foi que justamente o jogador que tinha cartão amarelo Foi o único que Foi subiu. foi o que fez. E a cena... Pra mim, a cena da final é o volante Gazão dizendo pro árbitro que era ele. tinha sido ele, né? Um volante podendo tomar um cartão... Essa cena eu quero eliminar porque ela não é educativa. Mas Ela ela não é é... educativa. Para o esporte competitivo, ela é emblemática. Agora, o que eu quero... Fez o papel de líder, aliás, jogou muito o Gazão. o que eu quero Como toda enaltecer competição nesse pra mim. jogador é o momento em que o Alisson estava no E alambrado. ele puxa o Alisson Ele dali. puxa e ele tenta ser rápido para puxar. tá? Ele também não queria machucar o companheiro, né? Porque se ele puxa e Pois é, derruba mas dali... naquela altura era Ia sair melhor de qualquer jeito. Ia sair de qualquer... Mas o detalhe é o seguinte, eu concordo com o Davi Coimbra, que falou sobre isso, e também Foi com- muito criticado, né? E Mas o também pessoal, concordo com um torcedor do Grêmio com uma outra coisa que ele disse nas redes sociais. Eu não vou lembrar o nome, senão daria. O Davi falou que ganhou o time que tem menos jogadores para dar para o principal. E é verdade, o Grêmio Ele disse, tem não, mais o Inter jogadores ganhou a preparados. competição, mas o Grêmio tem jogadores melhores. Melhores. E é verdade, é um fato.
O segundo fato é que na contrapartida disso, na contramão disso, do Grêmio ter jogadores mais preparados para o principal, é o Inter que anuncia que esses jogadores vão fazer parte do principal, enquanto o Grêmio contrata só jogadores sub-30. Né? O que é um erro de um time que recentemente se notabilizou por lançar jogadores. Ou é uma demonstração de um clube que tem dinheiro e um clube que não tem dinheiro. Não consigo ver dessa maneira só para... Mas eu te entendo. Eu gostaria de comentar esse teu comentário, mas eu vou esperar tu terminar. Agora, me causa muita estranheza que o Grêmio tenha sido vice-campeão com um time tão bom e nenhum dos jogadores esteja anunciado que vá fazer parte do transição, pelo menos. Vamos passar para esse lance aí, só a questão que eu queria, em cima do que disse o Bavaresco. Eu queria comentar. Não, vamos passar. É porque nós terminamos saindo do jogo. Sim. Saindo do jogo. Ainda da Copa São Paulo, por exemplo, o Internacional foi prejudicado em termos das sedes e dos deslocamentos. O Internacional jogou, eu acho que uma partida em cada sede, se não me falha a memória. O Internacional foi o time que mais viajou. Mambembe. Foi o time que mais... O Grêmio jogou em Mogi sempre. O Grêmio só teve um jogo fora de lá. O Grêmio só saiu na semifinal para Barueri. Isso. Tá? E a final para o Pacaembu. Tá? E o Internacional jogou uma partida em cada... Talvez nos jogos de classificação tenha jogado duas no mesmo local. Mas foi o time que mais viajou. Então teve esse desgaste aí, o Internacional. E a questão do caráter educativo que tem a Copa São Paulo. A Copa São Paulo, por se tratar de jovens, ela é muito rigorosa em termos do regulamento e dessa aplicação de regra. Tá? Porque nós já vimos no futebol outros árbitros relevarem isso que o Alisson fez. Mas eu acho que nesse caso... O que eu vou dizer? Eu achei um absurdo aquilo, mas o juiz não fez nada errado, entendeu? E isso aí foi chamado a atenção por várias pessoas. Eu até fiz uma brincadeira ontem que se esse critério vale só para juiz de futebol ou se vale para juiz de direito também, né? Porque tem cara que aceita. Não, o cara vai para a rede social. Colega nosso, né? Não, juiz, a regra diz isso, é isso. Mas quando é outro juiz, aí a regra está errada. É por isso que mas, eu enfim, digo, eu não vou para esse mesmo lado. Interpretar e relevar. Não é interpretação, está escrito que não tudo pode. bem, objetivo, então, mas eu digo, talvez não interpretar, mas relevar. Nós já vimos árbitros que relevaram atitudes como essa. Não sei, já vimos? Eu não lembro. Mas infelizmente não dá para relevar. Não, tudo bem. Até poderia, mas ele seria chamado a atenção. Mas é que existem infrações menos objetivas, por exemplo, no caso de uma falta, que os árbitros acabam administrando, por se tratar de uma final, por daqui a pouco não querer estragar o jogo, sair no início do jogo, enfim. Só que quando é uma infração dessas objetivas, que é tirar a camisa, subir no alambrado, não adianta. Ou o jogador do Grêmio foi expulso nos pênaltis porque fez sinal para a torcida calar a boca, o juiz vira o centro das atenções e acaba se sentindo obrigado ali a punir o jogador, não tem o que fazer. Tudo que eu tenho visto, a nossa própria discussão, acho legal que exatamente está sendo feita em dois... São duas discussões diferentes, né? E me parece que todos hoje têm essa clareza, que é exatamente a questão da regra, que tem que ser discutida. Eu acho... não, isso não tem dúvida. Que exatamente, acho um absurdo tem que acabar. Que tu vá punir uma comemoração de gol do mesmo jeito. Exatamente, do mesmo jeito que tu vai punir uma comemoração de gol. Então você cria um outro cartão amarelo forte, entendeu? Agora, a regra não é de hoje, né? Não. Essa regra aí já é... Tudo bem, é guri. É claro, ele fez um gol numa final absurdamente Na verdade, importante. ele nem fez o gol, né? Ele comemorou um gol numa final extremamente importante. Mas é uma regra já conhecida. Outra questão de comemoração de gol, levantar a camisa. Há 14 anos, o Tinga foi expulso numa final da Libertadores. Perfeito. Ou seja, não é uma coisa... E foi, né? Sob a bola, não teve choro. E foi. Ele não tirou a camisa. Não, ele só levantou a camisa. Na cabeça. Né? Não, por isso ele levou amarelo, mas como já tinha, foi expulso. Exato. A mesma situação do zagueiro do Grêmio. Então, assim, acho que precisamos discutir a regra. Agora, a gente, e isso, o Bavaresco falou da questão do juiz e tal, a gente no Brasil tem que ter essa cultura também de que, bom, a lei é para ser cumprida. A gente pode criticar a lei. Exatamente. Mas não criticar o juiz que aplicou a lei. Exato. A lei está errada. Bom, um jeitinho. Mas nessa situação tu releva. Não, a regra é a regra. Bom,
Agora, no jogo, o Grêmio, para mim, foi mais competente. O Grêmio foi mais competente. Se fosse mais competente, teria ganho. Né? Não, foi mais competente porque jogou com um a menos praticamente toda a segunda etapa e ainda teve 2 oportunidades de vencer o jogo e não se acovardou, não se atirou atrás e ficou jogando de igual para igual para o Internacional. Mas foi incompetente em perder esses 2 jogos. Não, foi mas mais incompetente para mim. Incapaz, talvez. Mais incapaz e incompetente foi nas penalidades. Que ali... O goleiro do Inter não defendeu nenhuma. Eu ia dizer... O Grêmio desperdiçou 3. O Grêmio conseguiu um surreal. O goleiro dele defendeu o primeiro pênalti, que isso aí é meio caminho para ganhar. E assim, se tu pegar assim, a estatística, eu fui ver. Não, claro. Quando o primeiro time que bate primeiro e erra, o percentual de vitória do outro time é 97%. Mas tem uma coisa que é engraçada, né? Quando os jogadores do Grêmio e do Inter foram para os pênaltis, os do Inter foram muito tranquilos naquela rodinha, sabe? Se uniram ali e deu. Tava todo mundo ciente. Mas tem a ver, na minha opinião, tem a ver com uma coisa que a pressão que não tinha o título? Sim, isso é uma coisa. Segundo, pelo fato do Grêmio, isso que o Rogério falou, são 3 fatores pesaram contra o jogador do Grêmio. Pela pressão, que nunca foi campeão. E seria um grande título em cima do rival. Segundo, eles são bem mais jovens que os do Inter. Não, o time do Inter é mais novo que o do Grêmio. Não oficial. E a outra coisa é a seguinte... então tira o segundo. E a outra coisa é o seguinte... O time do Inter os jogadores do Grêmio, eles perderam a chance de ganhar o jogo nos 90. Não o Inter. Mesmo com 1 a menos. Então, psicologicamente, aquele lance do Diego Rosa, no finzinho do jogo, ele deu uma ducha de água fria no jogador. O único jogador que não se abateu ali, pelo visual, foi o goleiro. Tanto que ele defendeu. Ele fez a parte dele no início. É um bom goleiro. Aliás, eu acho que o goleiro de mais futuro de todos os do Grêmio, esses que a gente tem visto aí, na minha opinião, é o Adriel. Esse aí. Bom, e aí tu querias contestar, Bavaresco, o comentário do Diogo a respeito do aproveitamento. Sim, eu acho que são 2 coisas. Primeiro, o Grêmio continua aproveitando seus jovens. Ainda ontem, o Patrick foi titular o tempo todo, só não ficou mais tempo titular porque cansou, ele realmente não estava rendendo no final do jogo. Segunda coisa, o Ferreira tem entrado em todos os jogos, tinha Everton em campo, tinha o Matheus Henrique, que é um jogador titular do Grêmio, que está na seleção amiga. O PP, aí sim, se ele não colocar o PP para jogar, embora o Alisson não esteja jogando muito bem, né? Então também fica difícil. Mas eu quero dizer assim, o Grêmio tem aproveitado seus jogadores. O fato de não colocar, talvez imediatamente, e eu nem sei se isso não vai acontecer, algum desses jogadores da Sub-18 ou Sub-19 que estavam lá, tipo Diego Rosa, o próprio Elias, não quer dizer que o Grêmio vai arquivar os jogadores. Tu sabe que isso não é verdade. O Grêmio tem aproveitado. Só que me preocupa São 2 coisas separadas. Só que me preocupa o fato de o Grêmio não fazer um anúncio que é tradicional do Grêmio de aproveitamento de jogadores da base. Porque tem outros na frente, é só por isso. Mas que outros? O Grêmio não tem tantos jogadores assim. Não, tem outros que já estão no grupo. Não seria justo, na minha opinião. É uma questão de administração de grupo, Diogo. Não, mas tudo bem, desculpa, mas se o cara é melhor, tem que passar na frente. Não, mas ninguém disse que não pode acontecer. Aconteceu com o Arthur, aconteceu com outros que não estavam cotados, não pela idade, eu tô falando. Sim, aconteceu com o Arthur. Ele furou a fila, porque tinha outros na frente. Mas porque ele era muito acima dos outros. Mas talvez se o Diego... E o Diego é melhor que o Friso, melhor que o Darlan. Mas, por exemplo, o Elias ele pode ser muito melhor do que ele é. Ele tem que evoluir. Mas o Grêmio, por exemplo, na troca que fez agora para trazer o Orejuela, emprestou 2 jogadores de promessa. Mas é bom. É bom, eles vão jogar, cara. O Jonathan Robert não ia jogar no Grêmio. Mas se vender o Everton, o Grêmio que é o Keno, que é velho. Não, eu não vou entrar aí em especulação. Eu não sei. Eu tô falando do fato. O fato é que os caras que poderiam substituir não vão ficar aqui, foram emprestados. E o Grêmio vai buscar um mais velho. Sim, o Grêmio tem tudo bem, mas é que tu tem que entender que nos últimos 3 anos... Tu tá sendo assim, tu tá fazendo uma hipérbole, mas enfim. Mas dos últimos 3 anos... É da tua responsabilidade. Dos últimos 3 anos, o Grêmio se aproveitou dos jogadores da base. E esse ano não tá fazendo isso. Tá fazendo. O Ferreira foi titular nos 2 primeiros jogos. Titular, não, desculpa. Foi titular no transição. No transição. Ok. E entrou, se não fosse no transição... E entrou nos 2 jogos. Ele foi a primeira alternativa. Mas o Ferreira me parece que não serve como esse exemplo de vocês. Porque o Ferreira já foi emprestado antes e o Ferreira não está saindo da base direto pro time profissional. Não, ele está. Só que ele foi... Tu tem razão, ele foi emprestado. Teve no Criciúma.
Não, teve no Aimoré e foi dispensado. Mas não veio. Mas o Grêmio, pode ver como o Grêmio acreditava nele, que ele voltou. O que eu quero dizer é o seguinte: o Grêmio tem aproveitado. É injusto tu fazer esse comentário, na minha opinião, é um exagero. Mas nesse momento o Grêmio me mostra isso, não é? Eu não preciso nem pensar, eu só preciso olhar. Não, mas é só tu olhar o grupo do Grêmio. Sim, é só tu olhar as contratações do Grêmio, todos sub-30. Sim, mas vai contratar quem? Mas não é tão boa a base, porque não usa então? Tu tem que dar tempo para os caras jogarem, isso é uma discussão longa, eu não vou... Eu não discordo de ti. Não, tá bom, já coloquei meus argumento, argumentos aqui. Okay, tranquilo. Não, eu tenho argumento. Não, tu não quer discutir, tu falou? Não, eu disse que não adianta, tu não vai concordar com os meus argumentos, já não concordou. Então, sim, mas o Grêmio, mas não é uma questão de eu concordar ou não, foi o Grêmio que me disse, o Grêmio foi lá e o Renato disse, eu não encontrei os jogadores, ele disse ontem. Não encontrou jogadores. No mercado, imagina na base então. Mas querido, o Grêmio não tem nenhum centroavante de reserva, nem o titular. Então o da Silva é insuficiente. Eu acho que o da Silva é insuficiente. Não formou também um jogador para essa função. Não formou, é verdade. Não, mas aí é uma outra leitura. Aí eu concordo contigo. Não, tem dificuldade. É verdade. Mas eu vou te dizer zagueiro uma coisa. Tem dificuldade, Fabrício, lateral, o Grêmio contratou 4, tem dificuldade. Eu vejo mais futuro no Fabrício... Que é do Brasil de Pelotas. Eu sei que é do Brasil de Pelotas, eu sei. 500 mil, não é isso? Bem baratinho. Não sei se é barato, mas... Eu acho barato. Eu acho. Um jogador de formação, não sei se vocês barato. concordam comigo. Eu estou falando aqui, depois o Rogério pode analisar os jogadores do Inter. Eu estou falando pelos do Grêmio aqui. Então, mas por que eu vou analisar os do Inter? Não, é porque eu não vou fazer... Eu não sou... Tem mais gente para falar aqui, não é o Diogo. Mas eu quero justamente em seguida... Eu acho que o Fabrício, para encerrar... Em seguida, eu quero saber de vocês quais jogadores, tanto do Grêmio quanto do Internacional, que podem ser aproveitados imediatamente no time de cima. Em seguida, quero a opinião de vocês. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a vida de quem é cliente Banrisul e com toda a segurança. Você, cliente Banrisul, não utiliza ainda o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Comece a utilizar hoje mesmo. Baixe o aplicativo e já imediatamente pode utilizá-lo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos. 10º Festival Internacional Sesc de Música, de 20 a 31 de janeiro. A cultura e a música tomam conta de Pelotas. Cursos, recitais e concertos gratuitos por toda a cidade. Venha participar do Festival Internacional Sesc de Música ou acompanhe nossas transmissões ao vivo pelo site sesc-rs.com.br/festival. Em Pelotas, não é, onde o Grêmio jogou ontem e que está se desenvolvendo aí mais uma edição do Festival Internacional de Música Sesc. O Sérgio Luiz Rente Moreira, Bavaresco, está mexendo contigo aqui. Diz que tu é chato, Bavaresco. Diz que tu é chato. Sérgio Luiz Rente Moreira. Tá? Quem mais? O Ângelo Neto diz o Diogo, concordando com o Bavaresco, o Ângelo Neto e discordando de ti. O time do Grêmio é mais novo. O Grêmio estava usando jogadores abaixo da idade. Eu vou ter que provar para ele, então. Triste, os dois né? estavam. O Grêmio tinha 5 jogadores 2000, o que já dá 20 anos, em todos. O Grêmio tinha 4, só o time titular, tá? Mais 4 jogadores 2001, que tem 19. E 2 jogadores 2002, que tem 18. O Inter tinha só 4 jogadores 2000, ou seja, jogadores que têm 20 anos. 6 jogadores de 19 anos e 1 jogador de 2002. O time do Grêmio era mais velho que o do Inter. Sim, mas tinha 3 jogadores mais jovens, né? Não, 3 jogador 2002, mais... 3 2002. O Inter tinha só o Inter tinha 2 2002 só. Aí o Grêmio 3. Não, o Grêmio tinha 2 2002. E o Inter 1 2002. Era o Diogo Rosa e o Pedro Lucas. Isso, o Inter tinha o Praxedes, né? Que é 2002. Que também não, veio do Fluminense, né? Veio do Fluminense, exato. O Marcelo Mendonça, abraço a todos da bancada, sempre na audiência. Vamos, Inter. O Assis Francisco Marini, aceita que dói menos, não sei para quem que ele está dizendo aqui. Tá? O Assis, deixa eu ver aqui, ele disse, não, está aqui, ó. O Assis Francisco Marini está dizendo, chora gremista. Tá? Marcelo Cruz, jornalistas gremistas. O meu sogro lá, o Esteban Lebed, lá de São Paulo, foi ao jogo ontem, evidente, né? Ele disse o seguinte, ó, a respeito que nós falamos aqui das torcidas, do exemplo que demos. Tudo passa por eliminar as torcidas organizadas nos estádios. É verdade. Em São Paulo, avisaram a Camisa 12 e a Popular
para não vir de ônibus que não entrariam no estádio. Tá? Organizadas, barras bravas, hooligan e outros pelo mundo são os que originam as brigas tanto nos estádios quanto fora deles. Né? São as torcidas. Aqui as organizadas estão punidas, né? Sim. Na verdade não é aqui, né? As organizadas do Inter estão punidas. Sim, sim. Qualquer estádio elas não podem ir. Não podem entrar, né? Ontem era a Popular que estava punida, né? É a 12 e a Popular. Mas tinha uma torcida organizada ontem no Beira-Rio. Honestamente eu não sei qual. Mas tem algumas que estão liberadas. Mas a 12 não foi liberada? Olha, honestamente eu não tenho essa informação hoje. Só se foi liberada e eu não tenho conhecimento. Peço até desculpa. Bom, pergunta que eu fiz antes. Quais desses jogadores que já subiriam, na opinião de vocês, direto para o time principal? Em que nível? Nível de participar do grupo. Vamos considerar que o grupo de Grêmio de Internacional... Estar no grupo. Tenho quantos no grupo? 32. 32? Tudo isso? Estão trabalhando, o Renato e o Cudê trabalham com 32 jogadores no elenco? Sim. Pô, é bastante. Tá, mas no grupo, nesse grupo? É difícil, né? É difícil. Mas eu acho que eu só aproveitaria um de cada lado. Hoje, assim, só aproveitaria um. Tendo em vista que o Inter já tem um que está sendo aproveitado, né? Então o Inter teria dois. O Inter tem o Pedro Henrique, o zagueiro, né, que subiu, estava na Copinha e jogou até o Campeonato Gaúcho. Mas só aproveitaria um de cada lado. Quem tu aproveitaria do Internacional? O Diego, do Grêmio, o Diego Rosa, e o Praxedes, do Inter. Só. O Cezinha não aproveitaria? Não. Eu concordo contigo. Ainda acho insuficiente. Eu também. Eu tenho mais jogadores que eu gostaria de ver, pelo menos no grupo principal. Mesmo que não jogassem, mas treinando com o principal no Grêmio, além do Diego. Eu acho que seria interessante treinar junto ali com o grupo principal o Elias, que é um jogador bem interessante, e o goleiro. Só que aí a gente volta na discussão que ele vai estar atrás de um monte de gente que eu não sei se deveria estar ali, né? Mas isso é outro debate, Paulo Vitor, e no Inter. E no Inter? No Inter, eu nem falaria mais do Pedro, porque eu acho que já está... Fez, inclusive, um jogo bem seguro, né, contra o Juventude, a gente já falou sobre ele. Acho o Praxedes também bem interessante. E um jogador que até era reserva, mas eu acho... Ele demonstrou estrela, né, que é o Guilherme Pato. Jogador que entrou, fez gols importantes. Daqui a pouco é legal estar no grupo principal, mesmo que não fosse uma grande referência técnica do time. Né? Otávio. Do Grêmio, o Diego é quase uma unanimidade, porque é um jogador que vem daquela escola de volantes do Grêmio e que eu acho que o Darlan, por exemplo, que vem jogando desde o ano passado, não demonstrou assim, apesar de demonstrar habilidade, ser um jogador canhoto, não demonstrou que está pronto para o Darlan. Então acho que... Tá, mas o Darlan já está no grupo. Não, o Darlan sim, mas eu estou comparando os dois volantes, porque o Grêmio não vai empilhar volantes assim durante o ano, eu acho. Então talvez ali tenha uma disputa para um terceiro jogador nessa posição, seria entre o Diego e o Darlan. Eu acho que o Diego pode ganhar algumas... Lembrando que tem outros, né, que estão no grupo. Sim, e o Grêmio contratou o Lucas Silva, por exemplo. Não, tem agora. O Friso que está lá também. Enfim. Tá, mas subiria o Diego Rosa ou não? Não, eu subiria ele. Eu gostei do lateral esquerdo do Grêmio, Matheus Nunes. É um bom jogador também e eu acho que o Grêmio pode, né, tem que ter laterais também da base para ir criando. E do Inter, eu acho que o Praxedes eu gostei do Cezinha também, é um jogador que eu acho que dá para colocar no grupo. Mas paro por aí também, eu não consigo ver assim, comparando com os jogadores da base atualmente que já estão no grupo principal, não consegui ver jogadores que estão muito acima na Bavareso. Eu concordo com o Diogo, acho que o Diego Rosa poderia, aí é uma administração, eu não estou lá dentro do clube, não vou, eu tenho a minha opinião, eu acho que ele poderia pelo menos fazer parte do grupo, em alguns jogos colocar, acho que é um jogador que demonstra maturidade, alguns outros acho que não estão maduros, o Elias na minha opinião não está maduro, ele é um jogador excelente, mas ele pode ou crescer muito e se tornar um jogador realmente diferenciado ou virar um mamute. Então tu tem que ver isso. Se tu bota no time já,
ele pode virar uma multi-imediato. E aí acaba a carreira do guri. Ou pelo menos acaba como grande jogador. Então eu não faria isso. No caso do Inter, o Praxedes, na minha opinião, está caindo de maduro. É um jogador que o Inter no profissional, pelo menos dos que eu conheço, tá? Não tem. Jogador de passe. Né? Ele me parece claramente tudo aquilo que o Inter esperou que o Johnny fizesse ontem. Eu não sei quem é. O norte-americano que jogou ontem. Não gostei muito do Johnny, mas é para tentar te ajudar. Tudo bem, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá em cima. Posso, daí, então, sim, no caso do Grêmio, o Diego Rosa. E uma menção honrosa, acho que o Grêmio deveria adquirir o Fabrício, centroavante, que pertence ao Brasil, que jogou a Copa São Paulo pelo Grêmio. Jogador centroavante, que é coisa rara, é um centroavante diferente, como no Grêmio tem que ser, porque se botar um aipim lá não vai dar certo, não é o estilo. O Grêmio não é de levantar a bola alta na área. No Inter, acho o Praxedes e acho assim, ó, o Pato, por ter uma característica que o Inter no grupo principal, tirando talvez agora com o Guilherme, Marcos Guilherme, é que é o atacante veloz de lado que faz gol, que é oportunista também. Isso é uma coisa que o Grêmio tem fabricado em série e que o Inter não tem tido. Então acho que no Inter esses dois jogadores. Muito bem. No Grêmio eu subiria esses três aí. O goleiro... O goleiro também é muito bom. Adriel. Hein? Adriel. Eu chamo o goleiro de Ariel. Adriel. E até tem nome de goleiro, parece nome de goleiro. Adriel. O Diego Rosa e o Jair. Eu subiria o Jair também. Qual é o Jair? Qual é o Jair? O Jair, do flanco, o jogador. O Elias. O Elias. Jair. O Elias. E no Internacional eu subiria o Praxedes, o Cezinha, porque eu acho que o Cezinha pode daqui a pouco compor um jogador atrás dos dois atacantes nesse sistema que o Cudê parece que vai jogar. Cezinha me lembra o Zé Aldo. Não. O Cezinha ele jogando, ele me lembra muito o Alex, que foi do Curitiba, do Palmeiras, do Cruzeiro. Não estou comparando bola, não estou comparando futebol. Eu vou ter que ver ele jogar mais, então, porque eu não vi nada nessa Copa São Paulo do Cezinha. Mas eu digo assim, a posição que ele ocupa no campo, ele não é um jogador de compor como volante, ele é um meia de ligação. O Cezinha é o que os castelhanos chamam de engante. Para jogar atrás dos atacantes e na frente dos volantes. Eu vou ter que ver de novo o Cezinha jogar. Dá uma olhada, porque o Cezinha é isso aí. O Cezinha é essa função. Me pareceu essa que o Rogério colocou. E subiria, não o Pato. Eu acho que o Pato vai ter muita dificuldade pelo biotipo dele, ele é muito baixinho e tal. Nós tivemos recentemente no Internacional um outro jogador que fez sucesso também nos aspirantes, era também extrema. Pela direita, um baixinho, eu não consigo lembrar o nome dele. Ronald, exatamente. E não conseguiu ascender. Tá na Europa, né? É jogador. Talvez seja ele. Né? Hein? Só no Inter ele não jogou, na Europa ele joga. Né? Pois mas é que nem o outro menino, aquele do Inter também, o franzino, aquele que foi para a Europa e está fazendo sucesso lá. O Otavinho. Mas o Otavinho chegou a jogar. Chegou a jogar. Bom, a única menção negativa que eu queria fazer... Não, mas eu tenho um terceiro que eu subiria. Que é um menino da extrema também, que é muito... Vai me dizer que é o camisa 7, o Matheus Monteiro, né? Matheus Monteiro. É nadador, né? Corre, pedala. Eu quero ver ele... Fez 2 gols de pênalti e enganou a galera. Ele fez o gol contra o Corinthians também. Contra o Corinthians, a jogada do Pato, se não me falha a memória, foi ele que fez. Diagonal e ele entra batendo. Foi ele que fez. Eu quero ver. Ele me parece isso, ele parece muito corredor. Ele me parece, mas já que está no grupo principal, ele é para mim um William Potker, entendeu? Mais fraco. Ele é um William Potker, não sei, pode ser até... mais fraco fisicamente. De repente ele pode ganhar corpo até, não sei. Eu não sei mas fazendo esse paralelo, até pela característica de corredor e tal, e por isso eu penso no grupo e no que tem. O Inter tem 32 jogadores. Eu acredito que esses jogadores, por exemplo... por mais que tenham muito a crescer ainda, a aprender, estando no grupo, vão trazer um retorno melhor que o Wellington Silva, por exemplo. Sem dúvida. Entende que é um jogador que é caro. Tem o Wellington Silva caro e o Pato, por exemplo, eu ficaria com o Pato. Vamos entrar nos jogos. Só uma menção negativa, eu não sei o que o Grêmio vai fazer, porque assim, ele é uma estrela que não brilhou. Quem? Nem na seleção brasileira e nem no Grêmio. Quem? Que é o Pedro Lucas. Ele tem 17 para 18 anos, já não pode mais jogar no Sub-17. Ele claramente não vingou entre os Sub-20.
Né? Então o Grêmio tem que trabalhar bem isso, porque Vai ele é para transição, né? Mas é que ele é uma pedra assim que o Grêmio tá carregando na mão para ver se brilha. Mas ele é muito pequeno. É muito difícil, assim, ele tem que mostrar... Não é o estilo Grêmio. Ele vai ter que mostrar muita coisa para voltar a ser o Pedro Lucas que o Barcelona quis e que o Real Madrid mas não é a levou pra mesma fazer situação do Peglo do Internacional? Não, o Peglo tá no principal já, né? Não, tudo bem, mas esse jogador teria que ir para o principal. Não, o Peglo vingou ao principal, né? Ele foi guindado, o Peglo ainda poderia jogar no Sub-20, que nem o Pedro Lucas pode jogar no Sub-20. Mas o que não quer dizer que o fato dele subir, que ele vai dar certo. Não quer dizer nada, O Internacional já está trabalhando ele no profissional. Pedro Lucas, totalmente, concordo. Sim, mas aí o que é um jogador que não... É que o Grêmio tem que cuidar, porque ele pode ficar frustrado pelo fato de estar no Sub-20 ainda. Sim. Né? E ao mesmo tempo ele pode, né, entender muito bem que ele ainda não está pronto. Mas é por isso que eu digo, acho que o Grêmio já tinha que subir com ele, então. Não sei. Calma, ele não jogou nem perto daquilo que o Grêmio e todo mundo esperava dele para ele subir. Mas tudo bem, mas eu também entendo que o Peglo não jogou tudo isso para já ascender direto para o time profissional. Que na verdade, eu acho que o caso do Peglo é um pouquinho diferente. Ele teve muito mais... Ele brilhou muito no Inter e aí quando todo mundo foi olhar ele na seleção, ele não brilhou. Então... Foi um jogador burocrático. Mas ok, isso aí. Mas ok, entendeu? É quando os olhos se voltaram para ele. O Pedro Lucas já tem olhos voltados para ele há muito tempo e a gente foi olhar e não viu ele brilhar. Bom. É isso. Vamos passar para os jogos desse final de semana do Campeonato Gaúcho. Mas antes, lembrando que o 10º Festival Internacional Sesc de Música está acontecendo em Pelotas. Desde o dia 20 vai até o próximo dia 31 deste mês de janeiro. Cultura, música tomam conta de Pelotas. A realização é do Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul e voltamos em seguida. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos com Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, o Rudinei Rodrigues Pedroso. Bom programa, ainda mais pentacampeão da Copa São Paulo, estava lá, muito bom os gaúchos, tomaram conta do Pacaembu, foram 9.300 torcedores, como é que é? Mais os torcedores do Grêmio, né? 9.300 só do Internacional, então. Ótimo público. Muito bom. Bem, tivemos aí o Internacional no Beira-Rio e o Grêmio lá com... Afinal de contas, saiu o amistoso oculto. Saiu e o Grêmio botou os reservas dos reservas. Foi bem engraçado. Menos o Orejuela. Mas alguém... o Orejuela tinha que ser testado. Foi aberto esse amistoso ou não? Fechado. Imagina, amistoso secreto. Jogo com o Atlético Paranaense, me corrija se eu estiver errado, Diogo. Já é secreto. Tu imagina um que é para ser secreto, aí ninguém vê mesmo. Não, mas por que o Atlético Paranaense vai ser secreto? Mas eles têm mania de fazer tudo secreto, não tem. A imprensa não vende televisão. É a Coreia do Norte do Brasil. Mas o Atlético Mineiro veio com o time titular? Não, Atlético Paranaense. Paranaense, sim, perdão. 2-0 para o Atlético Paranaense contra o time reserva do Grêmio. Não tinha como o Grêmio fazer gol, né? Mas a história é de que o Grêmio jogaria também com o time titular. Mas não jogou. Porque não jogaria em Pelotas com o time reserva. A derrota para o Caxias mudou tudo, né? Mas o Renato disse que não, que estava no planejamento. Claro, e eu sou o Papai Noel. Que estava programado. Tu não pode ser mais Papai Noel porque tu está sem barba agora, não pode nem pintar a barba. Perdeu peso. O Renato, ele tá de brincadeira, né? Não tinha como o Grêmio jogar com reservas contra o Brasil, tendo perdido para o Caxias. Isso aí era óbvio. Né? E esse jogo contra o Atlético Paranaense foi só para dar ritmo para os caras que não estão jogando. Né? Breno, Orejuela... Sim, mas seria... A programação anterior era titular contra o Atlético Paranaense, no amistoso secreto. Dito pelo Klaus Câmara. Tá aí o X9, Renato. Ele disse na entrevista coletiva. Então, é? Que seria isso que mudou? Quem era o X9? Não. Ele não disse que mudou. Ele disse que seria time titular. Contra o Atlético Paranaense. Isso. Bom... Mas não ia jogar 24 horas depois o mesmo time titular contra o... Renato disse que um X9 contou para a imprensa, então tá aí. Mas ele disse em coletiva, então não sei se era tão X9 assim, ele fez o papel dele.
anunciou o que estava anunciado. Pois é. As coisas ainda têm que se ajeitar um pouco, né? Não, o Grêmio não está em crise. Esse caminhão de melancia do Grêmio tem que andar mais um pouco para elas se ajeitarem, porque esse início de temporada aí foi meio conturbado. Bastante mais do que conturbado, né? Mas ok. O Grêmio venceu 1-0, jogou nada e venceu o time horrível do Brasil de Pelotas, né? Concordo, o time foi horrível, mas não acho que tenha jogado nada no primeiro tempo. O Grêmio jogou, poderia ter feito 2, 3 Não, é porque o Brasil no primeiro tempo jogou menos que nada. O Brasil conseguiu achar um centroavante. É que o adversário do centroavante era muito só um ruim. pouquinho. Esse centroavante do Brasil... Se o time adversário sufoca o outro time e cria 200 chances de gol, aí esse time não é intensidade, o outro time é ruim. Agora, com o outro time faz isso, aí é intensidade, é o futebol moderno. Não, estão de sacanagem comigo. Não, vem cá. Estão de sacanagem. Vem cá. Peraí, ó. Bandeira, veio de bandeira hoje? Veio de bandeira hoje? Eu quero saber o seguinte. Pô. Não, tu dizer que o Brasil foi adversário do Grêmio no primeiro tempo? Mas o Pelotas, pelo amor de Deus. Foi uma retranca ridícula. Foi a mesma coisa. Não, para um pouquinho, mas o Brasil de Pelotas, além de ser Pelotas um time não conseguiu ruim, jogar contra a transição do Grêmio. Jogou pior, teve 30% de posse de bola e tomou um sufoco. Só ganhou o time porque teve sorte, era para ter perdido. Mas aí o Inter virou um super time porque ganhou o Pelotas. Tá, mas tu viu o jogo do Inter ontem? Claro. Tu assistiu todo o jogo do Inter? Claro. Tu acha que o Inter não teve mérito ontem? Claro que sim, assim como o Grêmio teve contra o Brasil. Não é só porque o Brasil é ruim. Não. As duas coisas são verdade. Não, mas quem é o Brasil pior, chora o Pelotas ou o Brasil? É a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Se o Grêmio tivesse jogado com o titular contra o Pelotas lá em vez da transição... Você não tem no futebol, né, Bavarese? Mas eu teria feito a mesma coisa. Acho que o Brasil de Pelotas é muito fraco. Muito fraco. Se não é o mais fraco time do Campeonato Gaúcho, é um dos mais fracos. Eu não sei quem é o centroavante, até quero que ele tenha sucesso no futebol, porque é um profissional, mas eu não posso deixar de analisar. Era o que era da base do Inter, né? O Natan Cachorrão, não é? Hein? Natan Cachorrão, que era da base do Inter. Eu não sei, ele não conseguia dominar. Era o sufoco que o Brasil estava passando, e nesse aspecto o Bavarese tem razão, né? Se o time está fraco, o Grêmio está pressionando, evidente. Tá? Aí é o mínimo, a bola alta, ele não conseguia dominar. Sim, mas aí não tem mérito, então tu cria 200 chances dentro da pequena área, e aí o mérito nenhum, o mérito de quem é. Quantos gols o Grêmio fez mesmo? Mas aí foi incompetência, mas são duas coisas diferentes. Não, acho que o Grêmio jogou contra um time fraco que tinha que jogar, o mínimo. Então tá, mas tu dizer que não jogou nada... Perto do que eu espero, não jogou nada. E o segundo tempo... Também é, cara, que joga muito mais. No segundo tempo, o Brasil melhorou. Tirou esse centroavante. E o Grêmio cansou também, aí o Brasil foi... Mas aí o Grêmio cansou. Cansou. Aí o Grêmio cansou. Também, as duas coisas são verdade. Aí o Brasil não tem mérito. Pô, aí o Brasil tem mérito. Claro que tem mérito, poderia ter empatado o jogo. Deu uma bola na trave. Mas, Rogério, tu tem que ver o jogo com o Grêmio os perdeu. outros. São dois, um time contra o outro. O Caxias só ganhou do Grêmio no preparo físico no primeiro jogo. Passou por cima. O Maicon largou 30 metros na frente e eu 30 metros Bavarese, eu te respeito muito nas tuas análises pelo teu conhecimento de futebol. Mas tu simplificar a derrota do Grêmio para o Caxias, a questão de preparo físico... fez muita diferença. Pelo amor de Tanto Deus. que o Inter não botou o titular na primeira rodada. Quando é que o Caxias fez o primeiro gol? No início do jogo. Então, onde é que está o preparo físico? Cara, na jogada do gol, o jogador do Caxias saiu 30 metros atrás, chegou 30 na frente. Mas ali, por exemplo, eu acho que além do preparo físico, e eu não... Não, teve não me de espanto, passe, não, teve... Exato, eu não me espanto Pô. tanto com as atuações do Grêmio nesse momento, assim como a do Inter também, acho que tem que ser analisado com calma, porque é começo. O primeiro gol foi um erro de passe ali, que a gente vê que isso que é um jogador que estava fazendo seu primeiro jogo com aquele time. Isso aí então, sim. Exato. Isso aí sim. O desentrosamento e coisa, mas não vou botar na conta só do preparo físico. Claro, não é só na conta do preparo físico. Mas assim, o desentrosamento pesou. O segundo, mas foi... Cara, eu vi o jogo, Rogério. Tá, mas eu vi o jogo. Ok, mas aí tu pega o Internacional, que tu tá... vamos dizer, desvalorizando a atuação... Não estou desvalorizando, eu estou colocando em patamares iguais. Ele que falou que o Grêmio não jogou nada e ganhou. Eu estou fazendo uma comparação. Nesse momento, e o pessoal de Pelotas deve enlouquecer... Eu escuto o rádio. Tempo de preparação física. Assim, ó, os caras... Gol do Grêmio, daí o outro... Gol! Tá, mas vem cá. Tu tá dando uma de torcedor de boteco agora, tu tá analisando o desempenho da rádio. Mas tu tá analisando o desempenho de rádio. Não, tô analisando a análise... Dos meus colegas. O Internacional tem o seguinte detalhe, o Internacional era um time que o ano passado só cercava, não marcava pressão, no muito ele fazia uma marcação adiantada, mas só cercava.
Esse ano o Internacional é completamente diferente. Tá, o Internacional, além de ter uma marcação... Não, mas é que tu está dizendo que para uns é intensidade e para outros não é. Como se analisasse o Internacional positivamente e o Grêmio negativamente. É que o Internacional mudou, o que se analisa do Internacional é que o Internacional mudou justamente isso. Quando se fala de intensidade do Internacional, o Internacional é um time que marca com marcação alta, mas tem a velocidade de chegar para dar o bote. Não é mais do que era o ano passado. Essa é a grande diferença. Ninguém disse que era igual ao ano passado. Eu só estou dizendo que também não é essa... Não, claro, quando se fala, Bavaresco, nessa questão de intensidade, é nesse aspecto. É que o Internacional mudou o comportamento de marcação dele. Sim. Não só aonde as linhas estavam marcando, mas no comportamento individual e coletivo de jogadores para marcação. A minha tese é de que não dá para tu analisar nenhum pela falta de futebol e nem o outro pelo... E ainda tem mais um detalhe que é muito importante. O Internacional precisa estar pronto para daqui a uma semana. Não, tudo bem. Aí nós vamos chegar numa outra análise que a gente vai... Certamente a preparação física, tudo foi feito diferente para o Inter estar pronto, e eu acho que ele vai estar dia 4 de fevereiro. O Grêmio só tem que estar pronto dia 5 de março. O Internacional não pode se falar nessa questão de preparo físico. Essa questão de preparo físico que tu está analisando para o Grêmio, tu teria que também analisar para o Internacional. Mas o Internacional não se vê isso. O Inter jogou a primeira. O time titular jogou a primeira ontem, não jogou o primeiro jogo, foi todo reserva. Então, o Grêmio também. Não, o primeiro jogo foi o mesmo time que jogou ontem. Jogou todos os jogadores. Exatamente o mesmo jogo. Isso, o erro. Contra o Pelotas é que... Contra o Pelotas era transição. Não era nem reserva. Não tinha, era o Matheus, o Jeromel... Não tinha ninguém. Segue não tendo. Não tinha os lesionados. Era todos os jogadores à disposição. Era o time titular do Grêmio de momento. Não vou avaliar quem vai ser titular daqui. Era o que o Grêmio tinha. Sim, tu acha então porque o Internacional foi poupado, o Internacional correu mais ontem? Ele estava melhor. Não é que correu mais. O Inter ia correr igual, mas correu melhor. Soube fazer as coisas como... Não é aquela corrida, o Grêmio correu mais talvez que o Caxias, mas correu errado. O Caxias, tu via que os jogadores chegavam antes nas divididas, entendeu? As bolas, toda a bola era no meio, no meio que eu quero dizer assim, entre os jogadores. O Inter ontem, os passes do Inter eram mais exatos. O Inter estava melhor preparado, era visível. Não estou comparando tecnicamente e fisicamente. Não, eu acredito que o Internacional precisa... Para vencer o Pelotas foi suficiente ontem. Agora, precisa mexer algumas peças e principalmente o meio-campo. Esse menino não está preparado, né? Eu acho que é cedo também, né? Foi o primeiro jogo, né? Mas ele vai ser titular? Não está preparado para ser titular o jogo. Tem jogo? Parece, né? Não, tem outro, né? Não, eu tenho certeza. Como que não? Não é o Lindoso e o... vai ser isso aí. Como ele terminou o jogo... Lindoso e Musto. E aí foi quando o Inter piorou. Vertiginosamente, com Lindoso e Musto. Não. Bah! Nossa! Dificuldade para sair, o Lindoso ocupando o mesmo espaço do Musto, o Musto tendo dificuldade para fazer a jogada tradicional, que é entrar entre os zagueiros. Mas é assim, muita dificuldade. Precisaria de ter esse terceiro jogador. Esse seria uma contratação. Mas vamos lá, só um pouquinho. Que é o Arangues que o Inter quer, ou o Prachetes que está na base. É isso aí. São 5 no meio, certo? 2 laterais, 3 médios. É isso? O Inter joga com 3 zagueiros praticamente. Praticamente. Na saída, sim. Não, quando tu esquematiza os botãozinhos, quem é o 5 do meio daí? Me ajuda aí. Atrás fica um volante, certo? O Musto ou o Lindoso? Tem que ser o Musto, né? Que é o cara que sabe fazer. Seja o Musto, ok. Quem é o 5 do meio? Os 2 laterais. O D'Alessandro tá lá na frente com o Guerreiro. Edenilson, Patrick e foi o Johnny. E esse Johnny, o que é a função dele? Ele é segundo volante. Mas aí não vai funcionar. Quando o Inter sai jogando, ele é o cara que vem receber do Musto. Por que não é o Nonato? Aí não sei. Porque na escolha do Odair não. Mas eu acho o Nonato mais pronto, cara. O Nonato jogou na mesma função que o Johnny jogou ontem contra o Juventude. Mas era outro time, tu tá fazendo injustiça. Mesma coisa. Mas ainda assim eu acho que... Mas eu acho que o Johnny... Arthur jogou no mesmo time, porcaria que eu acho que o Ceará e... Não, e o Johnny eu acho pouco ainda, porque ele me pareceu mais tímido do que um jogador de pouca qualidade. Pode ser. Ele acertou os passes, mas é muito passe para trás, só jogada de segurança, ele não arriscou. Agora, e ali quando tem os laterais tão avançados, você tem que arriscar um pouco mais. Mas onde vai precisar mudar, que para mim não vai dar certo, tá? É com o Patrick. Com o Patrick também não vai dar certo.
O que quer, pelo menos a ideia que mostrou o Eduardo Cudê com o foi o jogador mais discreto do meio de campo e ataque do Inter. Porque precisa ter alguém que faça uma companhia efetiva para o Guerreiro na frente. E porque o que acontece? Uma outra coisa. Antes, os laterais do Inter ficavam recuados e o Patrick ocupava aquele flanco esquerdo lá, que ele arrastava a bola para o fundo. Esse é o agora o lateral fica bem aberto e já ocupa aquele lugar. Não só o Patrick. O D'Alessandro era obrigado a fazer isso. O D'Alessandro também? Agora não precisava. Era obrigado, agora não. Sim. E por isso, né, também deve ser um indicativo da atuação do D'Alessandro ontem. Sim. O lançamento que ele fez para o Edenilson no primeiro gol. Eles praticamente trocam de função naquele momento, né? Quando o D'Alessandro vem recuar e o Edenilson ocupa aquele lugar. Mas o D'Alessandro sem precisar marcar tanto, acompanhar a lateral e tal. Eu acho que acho que o time do Inter está se adaptando bem a essa formação do Cudê. Mas vai precisar, eu insisto. Ontem o Inter trocou mais de 600 passes, mais que qualquer jogo de 2019 já. Ainda que seja contra o Pelotas, ainda que seja início do ano, já é um indicativo de que um time vai ter uma proposta diferente. Eu não vejo como possa acertar esse time do Internacional com o Patrick. Eu acho que acho que são duas peças para se ajustar ali. O Galhardo entrou no final do jogo, né? Entrou no final. Eu gosto do Thiago Galhardo, mas eu não sei se ele consegue fazer aquela função. Jogou 10 minutos só, né? Mas vai ter. Não sei, é que para mim o Galhardo ele vai disputar com o D'Alessandro ali, por enquanto. Porque para ele vai ficar quase impossível de jogar. Aí não tem como, né? Porque o que se viu ontem que o sistema de jogo está favorável para o D'Alessandro. Sim. E é para o D'Alessandro jogar... Contra o Pelotas, né? Não, tudo bem. É por isso que eu coloco o Thiago Galhardo como um postulante a essa posição. Tu vai precisar ter um jogador mais ofensivo do que o Patrick. Sim. Porque o Patrick é o jogador assim, ele consegue fazer confusão. Patrick faz confusão quando está lá tentando uma jogada pela linha de fundo, daqui a pouco dá certo, daqui a pouco ele perde bizonhamente. É uma usina para acender uma... Aí ele vem para o meio para tentar compor como volante, vai tentar dar um drible, arma um contra-ataque na sua própria intermediária. É um jogador confuso. É que eu acho que tem mais problemas para resolver do que o Patrick. Eu também não gosto do Patrick, tá? Mas tem outras coisas para resolver do que o Patrick. É nítido, por exemplo, mesmo contra o Pelotas, que não vai dar para o Cuesta sair em disparada pela esquerda para tentar ajudar no ataque. E tem uma outra coisa. Não dá mais. Nessa não linha, tem lateral. O zagueiro que sai pela direita não tem qualidade para sair. Exato, é outra coisa que tem que arrumar. Por isso que o Bruno Fux vai ter oportunidade. O Moledo tá... E o Cudê já pediu. O Moledo tem uma... Também não acho nada demais, Bruno Fux. O Moledo tem uma defasagem normal já de zagueiro mais físico, que é o início de temporada. Então, de velocidade, de arranque, de força, como o Kahneman. E aí, quando se ainda coloca mais uma função para esse zagueiro, que é sair jogando com uma qualidade maior, já não tem também. O Moledo é o que mais está sofrendo. Hoje, para mim, o Kahneman só fazendo uma comparação, primeiro jogo para o segundo, foi melhorou muito. Já muda muito. Nossa, ele foi driblado 500 vezes. Para mim, o Inter tem 3 pontos para resolver. O Moledo, alguém para jogar na do Johnny, ou o Johnny desabrochar como, alguém na do Patrick, como o Cudê quer e no Patrick. O resto está bem ajeitado. Está bem ajeitado. É só treinar. O Edenilson e o Rodinei pode dar uma eu dupla gostei, boa ali, que eu gostei. E gostei do... O Rodinei só tem que ser mais atento porque o Internacional está privilegiando a saída de bola também. E a atuação física do Moisés ela é nítida, né? O cara é muito acima dos outros fisicamente, né? Mesmo no primeiro jogo do Inter, ele já o Rodinei chegou a sentir câimbras ainda, né, durante o jogo. Tem que apoiar todo o tempo. Eu senti falta mesmo ontem do Inter, dentro daquela mecânica com aqueles jogadores que em algum momento o D'Alessandro saísse para ver como o Sarrafiori ia jogar. Porque no jogo com os reservas, o Sarrafiori foi bem. Eu queria ver naquela mecânica com aqueles jogadores ali, ele e o Guerreiro. Porque é inevitável que o D'Alessandro... E o próprio Marcos Guilherme, sei lá, talvez. É justo o D'Alessandro, da entrevista que ele deu ontem depois do jogo, é justo. Mas inevitavelmente uma hora a carreira dele vai acabar. Sim. E aí o Inter precisa de alguém que faça aquela função. E mais do que isso, a gente tem que sempre lembrar que o ano vai ser longo. O ano do Inter já começou e tem Libertadores. E o D'Alessandro é um jogador que não vai aguentar essa levada até o final. Mas ele vai ter que ser o grande nome para essa largada do Internacional, não tem dúvida alguma. E aí que é fundamental esse esquema que favorece ele, né? Sim. Em que ele não precisou mais se desgastar tanto, técnica, jogou o fino da bola. Né? Agora só vou lembrar uma coisa, né? O primeiro gol do Inter, por mais
estilo Cudê que o Inter já seja, ainda foi o Odair, né? O D'Alessandro foi lá na defesa, a bola longa. pegou a bola no meio campo, e aquela bola longa, né? Não, foi lá na não, defesa. e você nota que já fez muitos gols. Exato, calma, né? Mas chega, E é notável que o... Não, mas baita mas lançamento. é notável que os jogadores Mas já fez com o lançamento do próprio D'Alessandro. Não, Mas exato, mas... É perceptível que os jogadores do Inter que jogavam ano passado, em alguns momentos do jogo, quando não desenrola da forma nova de jogar, volta a jogar como antigamente na movimentação Até porque vai para tentar demorar resolver. também Claro. pra tal. Cacuete, né? É isso aí. Só que eu me lembro do ano passado, o lançamento não era do D'Alessandro para o Edenilson, era do D'Alessandro ou procurando o Guerreiro ou procurando quem estava na frente. É isso aí. Não essa infiltração, não essa troca de Não, mas posição. o Edenilson fez um gol, acho que não lembro se foi contra o Cruzeiro, contra quem que foi. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Ele foi uma jogada assim. Mas o D'Alessandro? Não sei. Não sei Acho se que não foi, não, acho que não foi do D'Alessandro. Acho que foi do Cuesta, isso aí. Bom, Diogo, Giovanni, Otávio, Bavaresco, obrigado pela sua Um audiência abraço para o também. nosso Caju Tricolor lá que está nos ouvindo. Muito bem. Então, um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência. Às 9h tem o Cadu Oliveira com 2 toques aqui na RDC. Até amanhã. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.